Salve, salve galera, bem-vindos a mais uma aula do canal Eixo Quark. Aula de hoje, nossa primeira aulinha de cinemática escalar. É, bom, começando propriamente dito, nosso primeiro conteúdo de física mesmo. E a gente vai começar pela cinemática. E o que é cinemática? Cinemática é nada mais que o estudo do movimento. Isso daqui, se eu não me engano, vem lá do grego. Posso estar inventando coisa aqui, mas eu acho que é isso. Isso aqui vem lá do grego. Isso daqui significa movimento. E aí, isso daqui significa estudo. Então, a cinemática é o estudo do movimento dos corpos, né? E aí, escalar, porque nesse primeiro momento aqui a gente vai se preocupar. A gente não vai se preocupar com os vetores da velocidade. A gente vai tratar a velocidade como sendo algo escalar. A orientação ainda vai ser necessária, mas a gente vai analisar majoritariamente em duas dimensões. Então a gente ainda não... Em uma dimensão só, na verdade, perdão. A gente vai analisar esses deslocamentos em uma reta. Então a gente primeiramente vai analisar cinemática de forma escalar. Depois a gente vai entrar na cinemática vetorial, complicando um pouquinho mais, colocando aqueles conceitos que a gente viu de vetor. Mas por enquanto é isso. E bom, para a gente tratar desses conceitos de movimento, a gente precisa estabelecer algumas bases importantes para a gente saber sobre esses movimentos. O primeiro deles é o nosso referencial. O que é o referencial? O referencial nada mais é que o ponto e o sentido preferencial com que a gente observa um fenômeno. Então, sempre que a gente está analisando um movimento, a gente sempre analisa esse movimento de algum lugar, né? Se eu estou vendo um carro passar, eu estou vendo esse carro passar da minha rua, parado, assim, né? Ou eu estou vendo esse carro passar dentro de um outro carro. E aí, de onde a gente analisa o movimento, nosso referencial, né? O ponto que a gente analisa o movimento, ele vai ser fundamental para a gente analisar esse movimento. Então, o referencial ele é muito importante por conta disso, né? Porque dependendo de onde a gente está analisando o movimento, esse movimento ele vai ter uma forma ou outra. Então, sempre que a gente está analisando o movimento, a gente precisa ter em consideração de onde a gente está analisando esse movimento, né? A gente precisa ter em consideração o nosso referencial. E ele vai ser tanto o ponto onde a gente está analisando esse movimento, quanto um sentido preferencial que a gente vai analisar esse movimento, né? Então, a gente analisa esse movimento tanto de uma perspectiva física, assim, de um local propriamente dito, né? Quanto para a direção preferencial que ele está indo, assim, né? Então, se a gente está analisando um carro andando numa pista, a pista ela tem tanto o sentido positivo, o sentido que o carro vai, quanto o sentido negativo, que seria a contramão, por exemplo. Então, a gente vai sempre definir um sentido preferencial para o objeto quando a gente está analisando, né? Então, sei lá, se a gente está analisando a queda de um objeto, a gente vai definir o sentido preferencial como sendo para baixo. A gente está analisando um carro andando numa pista, por exemplo, e ele está indo para a direita, então a gente vai definir a direita como sendo o sentido preferencial dessa pista, né? Então a referência é isso, ela é a forma como o local e a direção preferencial que eu vou observar um determinado movimento, um determinado deslocamento. E aí, novamente, isso vai alterar dependendo de como você de qual é o seu referencial, né? De onde você está observando isso. Então, se eu, por exemplo, eu tenho um objeto qualquer aqui, e aí eu estou dentro de um ônibus, eu estou andando dentro desse ônibus, assim. E aí eu solto esse objeto e eu deixo esse objeto cair. Para mim, que estou dentro do ônibus, eu vou ver esse objeto caindo reto, né? Eu estou lá dentro do ônibus, parado, assim, né? Então eu vou deixar o objeto cair e eu vou ver ele caindo reto, assim. Só que se tiver uma pessoa que está fora do ônibus e visualizar esse movimento, esse movimento ele não vai ser uma queda assim propriamente dito. O ônibus ele vai estar andando, né? Então digamos que, sei lá, a pessoa está lá na janela do ônibus assim, aí ela vai, o ônibus está andando, então a pessoa está indo para frente lá e ela deixa o trem cair. Então esse objeto ele vai cair para quem está fora do ônibus observando, ele vai cair na diagonal, porque um ônibus ele já estava andando, né?
E aí, além disso, o objeto caiu. Então, esse objeto ele vai cair na diagonal. Então, para a pessoa que está dentro do ônibus, ela vai ver o objeto caindo reto. E quem está fora do ônibus vai ver esse objeto caindo na diagonal, assim, né? Acompanhando o ônibus. E aí, qual das pessoas está certo? O objeto está caindo para baixo ou o objeto está caindo na diagonal? A resposta é que as duas estão certas. Elas só estão em referenciais diferentes. Então, é por isso que é importante esse conceito de referencial, né? Para que a gente saiba analisar esses movimentos de forma correta, né? A gente tem que sempre levar em consideração de onde que a gente está observando esses movimentos. Então tá. Primeiro tem esse conceito de referencial, né? Então, a partir dele a gente tem o conceito de repouso e movimento. O que é o repouso e movimento? É um estado que um objeto se encontra com base no seu referencial. Então, o objeto ele só está em repouso em relação a outra coisa e ele só vai estar em movimento em relação a alguma coisa. Então, lembra que a gente falou que a gente precisa do referencial para analisar o movimento? Então, diferentes referenciais a gente vai ver diferentes movimentos. Então, por exemplo, se eu estou analisando um carro que ele está correndo muito, eu estou olhando para ele assim, né? Se eu estiver parado na rua e olhando para esse carro, eu vou ver ele com uma velocidade muito rápida, né? Mas se eu tiver, por exemplo, dentro de um outro carro que está com a mesma velocidade desse carro, e aí eu olho para esse carro. Em relação a mim, em relação ao meu referencial, esse carro ele está parado, ele não vai estar parado. Se eu olho para o lado assim, ele vai estar andando junto comigo do lado do carro, assim, né? Então, os conceitos de repouso e de movimento, eles são relativos. Eles dependem de onde você está observando. Mas então se eu falar, não, por exemplo, professor, eu tô aqui na minha casa, eu tô parado, se eu ficar parado assim, eu tô parado, independente do referencial. Mas você tá parado, na verdade, em relação à Terra, né? E aí tudo tá conectado na Terra, então tudo tá girando junto com a Terra, mas a Terra ela não gira, a gente não tem o dia e a noite porque a Terra ela tá girando. Então a Terra ela não tá parada em um referencial absoluto qualquer. A Terra ela gira em relação ao próprio eixo dela. Então se eu estiver numa estação espacial, por exemplo, olhando aqui para a Terra, em relação à estação espacial, a Terra ela vai estar girando, né? Então as pessoas que estão aqui na Terra elas não vão estar paradas. Então, o conceito de movimento e o conceito de repouso, o conceito de estar me movimentando e de eu estar parado, eles dependem unicamente de onde eu estou observando, né? Então, os conceitos de movimento e repouso, eles são relativos. E aí, relativos por quê? Porque eles dependem do nosso referencial, né? Então, por isso que nessa definição está escrita aqui, né? A gente tem que o repouso e movimento é um estado que o objeto se encontra com base no referencial, porque dependendo de onde eu estou analisando esse objeto, ele pode estar tanto em movimento quanto em repouso, né? Isso depende de onde eu estou visualizando isso, né? Ele vai sempre estar em movimento ou em repouso em relação a alguma coisa. E aí, dando continuidade, além disso, a gente tem o conceito de trajetória. O que vai ser a trajetória? É o conjunto de pontos que um objeto ocupa no espaço durante um deslocamento, com base em um referencial também, né? Então, já deixando claro aqui, sempre que a gente está analisando um movimento, sempre vai ter um referencial associado, né? Então, primeiramente, a trajetória ela vai ser um conjunto de pontos que um objeto faz durante um deslocamento. Então, se eu tenho essa caneta aqui e ela está viajando assim, por exemplo, né? O conjunto de pontos dos espaços que ela passou antes vai ser a minha trajetória, né? Então, se ela passa horizontal aqui assim, né? A trajetória dessa caneta foi qual? Foi exatamente essa daqui, né? São os pontos que ela ocupou nesse deslocamento dela. Então, trajetória é isso, simples. E aí, novamente, ela depende do referencial, porque dependendo de onde você estiver observando, a trajetória de objeto vai ser diferente, né? A gente pode voltar para aquele mesmo exemplo que eu dei do ônibus, né? Se uma pessoa deixa alguma coisa cair dentro do ônibus, para ela aquilo caiu reto, né? Aquele objeto teve uma trajetória vertical, assim, né? Mas para quem estava fora do ônibus, observando esse ônibus andando, a caneta, por exemplo, ela estava tanto andando antes quanto ela começou a cair depois que a pessoa soltou. Então ela vai ter uma trajetória diagonal para quem está fora do ônibus observando. Então a trajetória ela também depende do referencial. Bom, dando continuidade, agora a gente vai ter
o espaço e a variação do espaço. O que é o espaço? O espaço basicamente é o ponto dentro de uma trajetória. Então, eu vou ter uma trajetória com o corpo, que ele vai percorrer, digamos assim, e aí o espaço vai ser exatamente o ponto que esse objeto ele ocupa dentro dessa trajetória. Uma outra coisa interessante da gente ressaltar é que dentro dessa trajetória ela vai ter sempre uma origem dos espaços, né? Esse zero aqui. E aí essa origem dos espaços é exatamente a nossa referência, né? Como se fosse o zero, é como se fosse o ponto inicial que a gente analisa aquela trajetória. Então, se eu falo que um objeto ele está, sei lá, a 50 metros. Ele está a 50 metros do quê? Ele está a 50 metros da origem do ponto, né? Então, se eu falo que esse carro aqui que eu representei, ele está no ponto 5 aqui. Eita. Digamos que esse carro aqui ele esteja no ponto 5. O que é o ponto 5? Eles são 5 unidades distantes da nossa origem, da nossa referência, da nossa origem dos espaços. Então, o nosso ponto zero é um ponto arbitrário que a gente define como sendo o nosso referencial, né? A partir dele que a gente vai analisar aquela trajetória. Então, como eu posso definir o meu zero como sendo qualquer ponto da trajetória, o zero é só a minha referência, isso significa que o objeto ele pode estar antes da minha referência, né? Então, eu posso ter um espaço negativo. Então, quando a gente está tratando com esses deslocamentos, a gente vai sempre analisar eles com base nessa trajetória, assim, né? E aí essa trajetória ela pode ser tanto positiva, né? Esse carro ele pode tanto se deslocar nesse sentido da trajetória aqui, quanto essa trajetória ela pode ser negativa, né? Esse carro ele também pode ir nesse sentido aqui da trajetória. Então, essa trajetória ela pode ter tantos pontos negativos quanto pontos negativos, exatamente porque essa trajetória ela é com base em um referencial, né? Com base na origem. E essa origem vai ser o ponto zero, né? Então, se eu me desloco para frente, eu vou estar indo positivo, e se eu me desloco para trás, eu vou estar indo negativo. E aí, outra consequência disso é o fato de que sempre que a gente está analisando uma trajetória, essa trajetória ela tem um sentido positivo, né? É o sentido preferencial dessa trajetória. Então, vocês estão vendo que se eu me desloco nesse sentido aqui, eu estou me deslocando no sentido positivo, né? Então, esse é o sentido preferencial da trajetória. A gente chama esse sentido que aponta, né, essa setinha aqui, como sentido preferencial da trajetória, porque é o sentido que é o sentido positivo da trajetória, né? Se a gente se deslocasse, na verdade, na outra direção, né, para cá, a gente estaria se deslocando no sentido contrário ao sentido da trajetória, né, no sentido negativo. E bom, falei, defini essas bases inteiras aqui, né? Isso daqui é o principal que a gente precisa saber para análise de movimentos, né? A gente sempre, quando a gente vai analisar um movimento, a gente vai sempre analisar ele com base em um referencial, em uma trajetória específica, e vai ver a direção em que ele se desloca dentro dessa trajetória, né? E bom, esse deslocamento dos corpos, a gente pode analisar primeiramente, a gente já está até o spoiler aqui de baixo, né? Mas a gente pode analisar tanto a distância percorrida quanto a variação do espaço. Primeiramente, variação do espaço. O que é variação? Variação dentro da física, a gente define por esse símbolozinho aqui, chamado delta. Então, delta, ele é a variação de alguma coisa, e ele vai ser sempre o final menos o inicial. Então, sempre que a gente tem o delta de alguma coisa, a variação de alguma coisa, a gente está vendo aquela sei lá, nesse caso aqui é a distância, né? A gente está vendo a distância final menos a distância inicial. Então, a variação do espaço vai ser exatamente isso. Vai ser o espaço final de alguma coisa menos o espaço inicial de alguma coisa. Essa conta de final menos inicial dá exatamente a variação que aquele objeto sofreu. Então, se eu fosse calcular aqui, por exemplo, a variação do espaço desse carrinho aqui, né? Ele está partindo no menos 1 e ele está indo até o ponto 3. Então, vamos lá calcular o que seria isso. Variação do espaço é ΔS, delta variação, né? É final menos inicial, e S é de space, do inglês, né? A gente costuma usar esse S como sendo a nossa notação de espaço. Então,
ΔS vai ser exatamente espaço final menos espaço inicial. Então, S0, S é o espaço final, S0 é o espaço inicial. Então, substituindo nessa forma aqui, tem que o meu espaço final, o meu S, ele vai ser qual? Vai ser o ponto 3, né? Então, vai ficar 3 menos S0, que é o meu espaço inicial. Qual que era o meu espaço inicial? Ele era menos 1. Então, vai ficar menos 1 vai ficar mais. Então, 3 mais 1, eu vou ter que a variação do espaço desse meu carrinho aí, ele foi de 4 unidades. Então, se eu fosse contar aqui propriamente dito, eu consigo ver que isso é verdade, né? Ele foi 1, 2, 3, 4. Então, a variação do espaço, ela serve para a gente calcular exatamente isso, quanto que um objeto ele se moveu em relação à sua posição inicial. Então, ela vai ser sempre a relação da posição final com a posição inicial. Então, não importa qual foi a trajetória que esse corpo fez. Não importa se ele foi lá para trás, se ele voltou, se ele foi, tipo, se deu ré aqui, voltou, foi lá para frente, voltou, não sei o quê. E aí sim veio parar nesse ponto aqui. Porque o que eu meço na variação do espaço é exatamente qual foi a diferença da minha posição inicial para a minha posição final. Então, não importa se eu fui lá longe, voltei, não sei o quê, fiz um milhão de coisa. O que importa é a minha posição final e a minha posição inicial. Então, ele mede só quanto que eu variei dessa minha posição inicial, né? E aí, diferente disso, a distância percorrida, ela é o cálculo para a gente saber qual foi o total que o carro andou. Então, ele leva em consideração todos os deslocamentos que esse carro sofreu. Então, a distância percorrida, ela tem essa diferença em que ela leva todos os deslocamentos em consideração. Em consideração. Enfim, é isso aí. Então, a distância percorrida, propriamente dito, ela vai ser a soma dos módulos dos deslocamentos, de variações dos espaços, né? Então, a gente calcula como sendo módulo, porque aí a gente não vai descontar os espaços negativos, né? Se eu andei para cá, eu andei um positivo, e aí se eu voltei para lá, eu andei um negativo. Então, somando isso, ia ficar 1 menos 1 ia ficar 0, né? Então é por isso que eu uso o módulo dessas coisas, né? Porque eu vou ter um módulo de 1 que é 1, somado com um módulo de menos 1, que é 1 também, né? Então eu vou somar 1 com 1 e eu vou ter uma distância de 2. Então, quando eu estou calculando a distância propriamente dita, a distância percorrida de um objeto, eu vou calcular um módulo da variação dos espaços que esse objeto fez. Então, pegando esse caso que a gente tem aqui, né? Esse corpo ele foi primeiro de 1 para o 3, e aí do 3 ele foi para o 2. Então, vamos primeiro calcular essas variações de espaço individuais. Primeira variação de espaço 1, delta S1, eu vou ter variação do espaço. O que é, novamente, lembrando, é o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final desse delta S1, qual que é? Ele é o 3, né? Ele foi de 1 para 3 aqui, então o espaço final dele é 3, menos o espaço inicial dele, que era 1. Então eu tenho que esse resultado aqui ele vai ficar igual a 2. E aí, calculando a variação do espaço 2, eu vou ter, de novo, espaço final menos espaço inicial, vai ser igual a... Aí o espaço final do deslocamento 2 ele é o 0, e aí o espaço inicial dele é o 3, né? Então, eu vou ter aqui que o resultado disso vai ser igual a menos 3. Então, primeiramente, calculei já a variação do espaço desses dois deslocamentos distintos, e agora eu vou calcular a distância percorrida total, né? Que ela vai ser a soma do módulo dessas variações de espaço. Então, a distância aqui ela vai ficar igual ao módulo de 2 mais o módulo de menos 3. Então,
Módulo de 2 é igual a 2, módulo de 3, de menos 3 é igual a 3 também, né? O módulo, o que ele é? Ele é o tamanho das coisas, né? Então, um módulo de menos 3, ele tem o tamanho de 3, né? Então, o módulo ele vai ser sempre uma quantidade positiva. Então, vai ficar 2 mais 3, eu vou ter que o deslocamento total que esse carro fez foi de 5 unidades, né? Então, primeiramente ele andou 2 unidades para cá, depois ele andou 3 unidades para lá, né? Então, a distância total dele percorrida foi de 5 unidades. E aí, se a gente fosse visualizar somente a variação do espaço dele, né, a gente tem que o ponto inicial de todos que ele surgiu foi no 1, e aí ele foi para o 0, né? Então seria final menos inicial, 0 menos 1, e ia ficar que ele teve uma variação de espaço de menos 1. Então é isso. A aulinha de hoje vai ficando por aqui. Já estão até vendo o spoiler aí do que é a próxima aula, né? Mas é isso, galera. Tamo junto. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. É nóis.